Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, meus irmãos. Quero estar lendo uma palavra aqui nessa tarde aqui. Uma palavra onde vai falar comigo e vai estar falando com os irmãos, aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu quero estar lendo, meus irmãos, essa palavra aqui, aonde está falando, meus irmãos, que nem a palavra diz aqui, em Apocalipse aqui, naquele grande dia do juízo final, meus irmãos. Sabendo que é uma palavra muito forte, mas é uma palavra que é verdade, meus irmãos. Naquele grande dia, tudo irá acontecer, meus irmãos, naquele grande dia. A palavra de Deus está dizendo, naquele grande dia, o mar devolverá tudo o que há nele, meus irmãos, porque a palavra de Deus vai se cumprir, e sabemos que esses dias está próximo, porque tudo a palavra de Deus fala está acontecendo, irmão, está se cumprindo, e a palavra de Deus fala que naquele grande dia todos serão julgados, meus irmãos, grandes e pequenos serão julgados segundo as tuas obras, meus irmãos. Naquele grande dia seremos julgados, meus irmãos. A palavra de Deus fala que nem nós sabemos, naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, meus irmãos. Sabemos que hoje Deus está dando a oportunidade para mim e para você, mas naquele grande dia nós não vamos ter essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, infelizmente, que naquele grande dia seremos julgados o que nós temos feito para Deus. E o que nós temos feito para Deus hoje? Será que nós temos muitas boas obras ou má obra? Que naquele grande dia serão apresentadas as boas obras e as má obras. E quem tiver muitos menos obras, infelizmente será condenado, porque infelizmente aquele que não tiver o nome no livro da vida será condenado, meus irmãos, porque sabemos, a palavra de Deus vai dizer que só tem dois caminhos, um que conduz ao céu e um que conduz ao inferno, entendeu? Infelizmente aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, que para ganhar salvação, infelizmente a palavra de Deus vai dizer, aqui aqui em Apocalipse mesmo, aqui versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então é a palavra dele que fala, meus irmãos, não é nós que estamos falando. Então podemos ver que tudo que a palavra dele fala está acontecendo, meus irmãos. Tudo que fala está acontecendo, a palavra dele está se cumprindo. Porque a palavra dele fala em Romanos, meus irmãos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então sabemos que aqueles que morreram no pecado, meus irmãos, será condenado. Porque a palavra dele fala, ele nos dá a oportunidade todos os dias, meus irmãos. Sabemos que nós somos pecadores, meus irmãos. Ele foi na cruz do Calvário, enviou Jesus na cruz do Calvário e pagou todos os preços, pagou por nós. Então sabemos que ele está nos dando essa oportunidade, meus irmãos, para nós se limpar, se lapidar cada dia, meus irmãos. Porque a palavra dele fala que ele não veio, em Lucas vai dizer, que ele não veio por justo, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas que tem que se arrepender enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. E sabemos que hoje há uma oportunidade para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. Então Deus está dando, que a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós sabemos que se fosse todo justo, ele não tinha pagado o preço na cruz do Calvário, que ele pagou pela minha vida e pela sua vida. Então hoje ele está dando uma oportunidade. Talvez você pense assim, mas eu tenho que melhorar, eu tenho que se limpar para ir e fazer uma aliança com Jesus Cristo. Mas não, ele fala assim, não venha do jeito que você está, só não permaneça. Que nós sabemos, irmão, cada um de nós tem um testemunho para nós contar, como nós era, entendeu? Mas hoje somos diferentes, porque cada dia nós, na presença de Deus, ele vai lapidando nós, ele vai mudando nós, meus irmãos. Então nós sabemos que nós temos muito que melhorar ainda. Só que nós estamos buscando, meus irmãos, buscando a presença dele, porque nós sabemos que quando a trombeta tocar, nós temos que estar preparados, meus irmãos. Nós temos que estar preparados, que a palavra de Deus fala, irmão, que ele vai vir. Ele vai vir nas nuvens com poder e grande glória. E todo olho verá que só ele é Deus. Só ele é digno de toda honra e toda glória, meus irmãos. Só ele é digno. Sabemos que só ele é merecedor, meus irmãos. Só de nós estar aqui neste momento, de eu estar falando, e você está ouvindo essa palavra aí no 50, é porque ele está nos sustentando, meus irmãos. Ele está nos sustentando todo momento. Porque a palavra dele vai dizer, meus irmãos, em Salmos 3, 5, eu deitei, dormi e acordei porque ele me sustentou. Aleluia. Então se nós deitamos, dormimos e acordamos, é porque ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos fortalece. Todo momento, meus irmãos, nós sabemos que esse fôlego de vida que nós respiramos é porque ele nos dá. Então naquele grande dia é esse aqui que ele vai querer, meus irmãos. E sabemos que esse corpo nosso é um corpo corruptível, é um corpo transformado na presença de Deus, meus irmãos. Então nós sabemos que aqui
e eu estou tendo a oportunidade, e você está tendo a oportunidade. Então essa palavra que fala aqui, meus irmãos, que naquele grande dia o juízo final acontecerá, meus irmãos, aonde todos vão ser julgados, meus irmãos, os mortos vão ser julgados, o mar vai devolver tudo aquilo que tem consumido, meus irmãos, e sabemos que aquele que morreu descansou, e quem está na presença de Deus, meus irmãos, sabemos que não morre, né? Descansa, dorme em Cristo, para aquele grande dia do juízo final será julgado, meus irmãos, segundo as tuas obras. Mas sabemos, irmão, que para nós que estamos perseverando, estamos buscando a presença de Deus, a palavra dele vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas aquele que não perseverar será condenado. Então ele está dando a oportunidade para mim e para você hoje, para nós fazer as boas obras, meus irmãos, porque naquele grande dia nós sabemos, irmão, que todos nós vamos ter um encontro com Ele, meus irmãos. Então hoje, quem quer se encontrar com Ele hoje, tem a oportunidade. Agora, infelizmente, quem não quer se encontrar com Ele hoje, naquele grande dia vai se encontrar, mas uma coisa é certa, meus irmãos, que vai se encontrar, vai. Então Ele está dando a oportunidade, meus irmãos. Sabemos que Ele veio para os pecadores, que nem foi falado, meus irmãos, porque a palavra dele vai dizer, meus irmãos, Jesus Cristo diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não sarei fora. Então sabemos que Jesus Cristo está de braços abertos, meus irmãos, como morreu lá na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Podemos ver que na cruz do Calvário, ao lado direito, no último suspiro dele ali, ele ainda perdoa um pecador, meus irmãos, que estava ali. Então nós sabemos, meus irmãos, ali é para nós ver que ele veio para os pecadores, meus irmãos. Então hoje, meus irmãos, essa palavra aqui, eu estou meditando nela aqui, que eu quero, meu irmão, que você faz uma aliança com Ele, irmão. Você que não aceitou Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, faz uma aliança com Ele, permanece, meu irmão, nesse caminho, que nesse caminho, meu irmão, nós só tem a ganhar, porque a palavra dele fala, meu irmão, o caminho, quem aqui descansa em Cristo, meus irmãos, sabemos que naquele grande dia Ele dará o galardão da vida, meus irmãos. Agora quem partir daqui sem Cristo, infelizmente, meus irmãos, naquele grande dia, é condenado, meus irmãos, porque a palavra dele fala, meus irmãos, e de pregar o evangelho de Deus a toda criatura. Aquele que crê e se arrepender e se batizar será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A palavra dele que fala, meus irmãos, porque a palavra dele vai dizer, João 3,16, que ele deu o único filho dele, meus irmãos, para morrer na cruz do Calvário, para aquele que nele creu, meus irmãos, será salvo. Então o pecado nosso, que nenhum profeta podia pagar, ele foi e pagou. Ele pagou por nós, mas então por isso que ele deu essa oportunidade, meu irmão, para nós perseverar na presença dele, para naquele grande dia nós ganharmos o galardão da vida, meus irmãos. É uma palavra, meu irmão, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos. Não é nós que estamos falando, você pode ver que tudo o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, está se cumprindo. Tudo que foi falado, meus irmãos. Então, porque a própria palavra dele vai dizer que pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar, meus irmãos. Então ele fala, porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas se esforço, tenha bom ânimo, como eu venci, vocês também vencerão. Então, para nós ter bom ânimo, meus irmãos, e perseverar na presença dele, meus irmãos. Nós não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, olhar somente para ele que é o alvo. Somente ele que é o alvo, meus irmãos. Sabemos que ele, muitas vezes, não é o ser humano, meus irmãos. O ser humano nós podemos fazer para ele.